ONGs. Eis um tema que toda vez eu me cago de medo de falar. É muito forte e eu acho que é uma das coisas que mais atrapalham o nosso país. E, e o Kim Paim, novamente, ele entra nesse tema e ele fala de uma coisa importantíssima. Prestem bastante atenção no que ele vai falar, as ligações que ele faz, e provavelmente vai rolar um dossiê sobre isso. Só pela deixa que ele dá ali, porque é uma informação assim de deixar a gente bem impressionado. Curtam, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal. Isso aqui é aquela coisa, se for atrás, vira dossiê. Dossiê histórico. Um passo de cada vez. Vejam só, não sei se vocês vão lembrar, quando o Supremo discutiu recentemente a questão das 40 gramas, sabe do que eu tô falando, né? Quando o Supremo teve essa decisão, que a esquerda comemorou, o Augusto de Arruda Botelho, que é do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Esse instituto, que é uma ONG, né? Ele foi, terceiro setor, ele foi criado pelo Márcio Tomás Bastos. Ó, nem tá mais entre nós. Era o grande cara do Lula, né? O ministro da Justiça. O Augusto de Arruda Botelho foi pupilo dele. A audiência de custódia, que tanta gente fala hoje em dia, foi implementada no Brasil graças ao trabalho e militância do IDDD. E aí, quando tem uma decisão das 40 gramas, o Augusto, ele posta a foto dele novinho, que agora tá com o cabelo todo grisalho, e fala aqui, ó, mais de 20 anos, tava aqui fazendo sustentação oral. Foram 20 anos militando até a decisão das 40 gramas. Dia sim, dia também. 20 anos. 20 anos num cenário que o PT já estava no poder, que a esquerda já tinha tomado tudo. 20 anos com a esquerda que tomou tudo. Universidades, escolas, cinema, mídia, jornais. 20 anos. A direita tem o quê? Nada. E às vezes a gente quer tudo para ontem. E aí eu tô dando essa pequena introdução para comentar sobre isso daqui, ó. Eu fiquei de cara com essa notícia. Toda vez que, assim, tem alguns assuntos que às vezes a gente não se pergunta, mas a pergunta mais básica, às vezes é a mais interessante de todas. Jabuti não sobe em árvore. Como é que o jabuti chegou na árvore? Essa é a pergunta. Toda vez assim, qualquer proposta, projeto de lei X. Quem que inventou essa ideia? De onde surge essa ideia? De onde nasce essa ideia? Aí você vai atrás e fala, nossa, saiu daqui? Meu Deus do céu. Aí você começa a entender a coisa de forma mais complexa. Érica, sempre essa mãe é boa. Luiz Roberto Barroso, atual presidente supremo, ele foi sondado em 2009 por Pedro Abramovay para ocupar uma vaga no Supremo. Hoje, o ministro, dessa mesma posição, nessa mesma corte, ele acaba por julgar projetos que, querem ou não, são pleiteados por ONGs que são financiadas pela Open Society Foundation, onde o Pedro Abramovay agora é vice-presidente de programas. A nota do Conjur fala um pouco sobre isso, ó, de 24 de dezembro de 2020. Livro mostra o mundo visto pelos olhos de Luiz Roberto Barroso. Em setembro de 2009, o ministro Luiz Roberto Barroso recebeu uma ligação do advogado Pedro Abramovay. Professor, se o presidente o convidasse para o Supremo, o senhor aceitaria? A pergunta era inusitada, mas não disparatada. Abramovay ocupava a Secretaria de Assuntos Legislativos do governo Lula. O cara que está no governo Lula hoje é vice-presidente mundial da Open Society Foundation, né? E era ouvido não só sobre temas parlamentares, mas também sobre assuntos jurídicos relevantes. A escolha do próximo ministro do Supremo era um deles. O Barroso venceu naquele momento? Não. Curiosamente, em 2009, ninguém apoiava a indicação de Luiz Roberto Barroso para o Supremo, mas Pedro Abramovay cogitava o seu nome. Abramovay contou que o governo viveu um impasse. O AGU, que na época era o ministro Dias Toffoli, tem uma relação pessoal com o presidente. O presidente Sarney apoia o ministro do STJ, César Asfor Rocha. O ministro Nelson Jobim apoia outro ministro do STJ, o Teori Zavascki. E o ministro da Justiça, o Tasso Genro, apoia o advogado trabalhista Roberto Caldas. Barroso então perguntou, e quem me apoia, Pedro?
e ouviu. Ninguém. Mas também não tem nenhuma rejeição. Dias depois, Toffoli foi indicado ao cargo pelo presidente Lula e não se falou mais no assunto. Mas olha, vejam só, né? Até a construção pro cara chegar lá foi sendo feita. Foi sendo feita. E vai, 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 vai, e vai, e vai, e vai. A esquerda tem um foco. Os caras vencem porque os caras têm um foco, os caras têm uma organização. Trabalha dia sim, dia também, dia sim, dia também. Aí o que era que eu tava falando, né? Sobre julgamento de pautas que o Supremo acaba julgando que é interesse das ONGs. Você não vai querer ter um juiz que você sabe que a visão de mundo dele é similar à sua? Fazer campanha para um juiz como esse? A direita não faz isso? Para ter um juiz mais conservador? Eles estão no direito deles. Eles são progressistas, não é isso? Supremo retoma atividade e vai analisar marco temporal e marco civil da internet. Ambas as pautas são temas centrais para os zongueiros. Aí eu quero voltar. PL da Soberania Nacional do Felipe Barros. Talvez esse projeto de lei possa ter o mesmo impacto do projeto de lei do Paulo Eduardo Martins, que acabou com o imposto sindical obrigatório, que acabou por acabar com os sindicatos. Acabou a pelegada nas ruas. Acabou o dinheiro. Olhem que a atuação das ONGs ela é muito maior do que uma simples militância de internet, uma coisinha aqui, uma coisinha colar. André Marcília diz, com o retorno do recesso, dentre os temas relacionados para o semestre do Supremo, estará o julgamento do Marco Civil da Internet. Nele, avaliarão a responsabilidade jurídica das plataformas e, por tabela, farão a regulação das redes sociais, alegando omissão do Legislativo. Jabuti não sobe árvore. Como cada pessoa chegou onde ela está nos dias atuais. Aí quando você vai ver, né? Aí você fala, rapaz, quem poderia imaginar? E o ministro Roberto Barroso disse que decisões do Supremo atrapalharam o combate à corrupção no país. O presidente do tribunal afirma que ter sido voto vencido não impele a tratar com desrespeito pessoas que pensam de maneira diferente. E André Marcília mais uma vez comenta que não adianta acatar o voto alheio com referência e depois apontar como errado em palestra. O lugar de confronto firme e áspero de ideias é no plenário. Nada há de desrespeitoso nisso. Ao contrário, é a função dos ministros em um colegiado, não exercê-la, que é desrespeitoso.